Detalhes em Arcane que talvez você não tenha visto. Olá, eu sou a Jen e eu pretendo começar a trazer uns vídeos um pouco diferentes aqui pro canal. Eu gosto muito de conversar sobre as obras que eu assisto, debater, analisar os personagens. E eu pretendo começar a trazer um conteúdo um pouco sobre isso aqui no canal. Na cena em que a Jinx visita a Vi no quarto da Vi, ela escreve o nome dela, Jinx, no seu próprio rosto, na frente do espelho para imitar a Vi, que tem uma tatuagem com seu próprio nome no rosto. Só que quando ela vira pra câmera, digamos assim, a gente vê que ela escreveu o nome dela invertido, porque ela tava se olhando no espelho. Como que pode uma menina ser tão inteligente e tão burra ao mesmo tempo? Looking good, sis. Segundo detalhe, a Jinx tem várias cenas relacionadas a espelhos quebrados. Porém, depois que a Isha apareceu na vida dela, o espelho dela ficou com alguns curativos fofos nas rachaduras, simbolizando que a Isha curou a Jinx assim como curou o espelho. E isso não é a única coisa que a Isha tem todo um simbolismo por trás. A Isha é uma personagem que tem vários simbolismos ocultos, ou talvez não tão ocultos assim como o terceiro detalhe. Ta-da! You like it? A Isha não falar não é apenas para dar um detalhe a mais na personagem, mas sim para simbolizar que quando a Isha chegou na vida da Jinx, ela levou o silêncio para a cabeça da Jinx, que antes era cheia de vozes. E quando a Isha some, as vozes voltam. Inclusive, é possível ver em uma das alucinações da Jinx, a Isha acabando com um por um dos monstros das alucinações dela. Você percebeu isso? Porque pra mim foi tão rápido que eu só consegui ver depois na internet. Shut up! Shut up! Calling me. Her name is Jinx. She's my sister. Jinx, you have to go. Quarto detalhe. Quando a Vi, Jinx, Milo e Clegor vão saquear a oficina do Jace, eles passam por uma sacada que tem uma bandeja de cupcakes fresquinhos. O Clegor, inclusive, come um. Logo depois, a Caitlyn, a futura namorada de Vi, aparece em cena, pela primeira vez. Mesmo elas nem sabendo até hoje, eu acho, que elas estavam no mesmo ambiente naquele dia. E nesse detalhe, eu surtei, porque eu fiquei pensando como é que eles foram pensar até nisso. Pra onde você olha, em Arcane tem um detalhe. All right, everybody, follow me. Just don't look down. Quinto detalhe, o Victor quebrou o meio. No primeiro episódio da segunda temporada, logo no início, quando o Jace tenta a todo custo salvar a vida do Victor, em um frame muito rápido você consegue ver o esqueleto do Victor que tá quebrado ao meio. E foi assim que ele conseguiu a gloriosa cinturinha de modelo dele. Sexto detalhe. Nos primeiros episódios da primeira temporada, a gente vê o Vander avisando as crianças que os defensores estavam atrás delas através de um botão que ele aperta debaixo da mesa do bar. Não é algo sutil, isso na verdade está bem na cara, mas talvez você não tenha parado para pensar que esse sistema inteiro do bar e do esconderijo foi feito pela Powder. Coisa que nos faz refletir que talvez ela tenha salvado todo mundo da prisão muitas vezes. Quantas outras coisas que a pequena Powder não pode ter feito por todo mundo que não foram apreciadas, né? E a Pob só ouvia do Milo que ela era zica, azarada e que sempre atrapalhava tudo. How about a proper drink? I'll take the strongest shit you got.
Sétimo detalhe, e esse daqui vai especialmente para os cosplayers. Recolhi esse detalhe quando estava vendo referências para melhorar minha fishbones do meu cosplay. A Jinx desenhou as runas na sua fishbone. Sempre me assusta o quão rápido ela conseguiu desvendar como a Hextech funcionava e conseguiu criar armas com ela. A Jinx é simplesmente muito foda. You ripped out all my parts. Worst of all. Oitavo detalhe. A Vi luta 3 vezes contra o mesmo cara ao longo da série e ela ganha as 3 vezes. E o mais engraçado é que na primeira vez ela era uma criança. Ele realmente não cansa de apanhar dela. Ele gosta. Ele não desiste. I'm afraid that's not possible. Why not? Well, there's been an incident. What kind of incident? The not so pretty kind. Nono detalhe, a Caitlyn escolheu o olho que ela queria que a Ambessa cegasse. É bem sutil, mas se você colocar a cena em câmera lenta, você consegue ver a Caitlyn forçando o braço da Ambessa para cegar o olho em que ela fecha para mirar quando vai atirar, fazendo assim com que ela não tenha muita dificuldade para continuar atirando mesmo cega de um olho. Ela ficou igualzinha a um Paul doente e sujo nessa cena. Muito obrigada se você assistiu até aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e dos detalhes que eu trouxe pra vocês, para caso vocês não tenham percebido. Deixe nos comentários quais vocês tinham notado e quais vocês não tinham notado, e compartilha comigo se você sabe de algum detalhe que eu não coloquei aqui no vídeo, para uma possível parte 2, quem sabe. Lembrando que eu faço live quase todas as semanas no meu TikTok, no meu canal da Twitch, e que eu tenho uma assinatura exclusiva no Instagram com todos esses benefícios. Bom dia. É isso. Beijinhos. Eu tava analisando meu cenário e eu tenho várias polaroids, várias fotinhos aqui de várias séries e desenhos que eu gosto. Aqui tem The 100, Heartstopper, The Office, Friends, The Walking Dead, The House, Final Space, She-Ra, The House de novo. E não tem nada de Arcane. Eu nunca vou entender por que eu não compro nada de Arcane, mas enfim, tem vários desenhos aqui que muitos seguidores meus já fizeram e eu resolvi colocar, né, porque não tenho nada de Arcane que eu comprei. Vai entender.